E aí, como é que você tá? Você já ouviu falar no C.S. Lewis? Ele é o autor das Crônicas de Nárnia. E ele escreveu muita coisa, né? Muita literatura cristã também. E tratando de temas, assim, um pouco mais aprofundados, assim. Até tem um livro dele muito interessante que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Que também, independente daquilo que você acreditar, mesmo que você escolha entender isso como uma metáfora, né? Aquelas coisas com as quais nós nos debatemos ao longo da existência, é uma ideia muito válida para que você conheça também. E tem um ponto em específico que chama bastante atenção. Esse é um livro de 1939, então, só para você colocar em perspectiva temporal aí, faz bastante tempo. E, bom, o livro é uma correspondência, né, entre um demônio e aquele seu aprendiz. E tem um dado momento que o aprendiz questiona, né, mas qual que é o nosso plano mesmo? E aí o capitão mais experiente fala o seguinte: a ideia é muito simples, né? O plano é a gente criar tanto barulho no mundo que o homem não consiga mais escutar a voz do seu Deus. Então fica aí para você pensar nessa frase. E no sentido, né, forte que existe quando se fala em distração. Independente se você vai entender isso literalmente ou como uma metáfora, o que há em comum é a distração das coisas que são mais importantes. E nesse contexto onde a gente vem falando já há muitos dias a respeito de voz, a respeito de mensagem, a respeito da maneira que a gente interpreta a realidade, a maneira que a gente se posiciona no mundo, existe um elemento que não pode ser ignorado, que é justamente a distração. E distração nada mais é do que um efeito de não estar vivendo com o foco no presente. Porque você já parou para pensar por que nós armazenamos memória? Porque se você fosse pensar de uma maneira lógica, nós não tecnicamente necessitaríamos de uma memória de longo prazo. Faz sentido? Você vai acumulando, aí você lembra da próxima coisa, lembra da próxima coisa, e enfim, isso vai construindo, né? A memória de longo prazo, ela poderia nos servir só como uma espécie de arquivo, assim, de algumas referências que a gente talvez pudesse buscar. Mas ela não necessitaria ser tão vívida e tão cheia de detalhes. Nós poderíamos, né, o nosso cérebro poderia selecionar algumas informações que ele julgasse relevantes ali, né? Enfim, onde eu encontro tal informação, o número que eu ligo quando eu tenho emergências e tudo mais, mas por aí. Mas a gente consegue lembrar de muita coisa. E principalmente a gente lembra com muito detalhe de coisas que nós gostaríamos de esquecer. Isso porque o propósito da memória no nosso cérebro, ele não é que você viva no passado, mas que a memória ela sirva de referencial para que você estruture o seu futuro. Então não é só para que você olhe, se lembre e evite, mas é para que você tenha, né, um registro daquela experiência e, e isso te proteja na hora de tomar novas decisões. Então, a construção que se faz, né, a associação que a gente faz é de que o passado ele é uma espécie de biblioteca, né, onde você tem a sua consulta para aquilo que vem adiante, e o futuro é uma espécie de laboratório. Você não tem acesso a ele e ele está num ambiente controlado, né, que é a grande definição de um laboratório. É um ambiente onde você controla, porque afinal de contas está só na sua cabeça, ele ainda não aconteceu. Então você pode passar até 10% do tempo lá, até 20% no futuro, mas nunca menos de 70% no presente. Quando a gente desloca o nosso foco do tempo presente para ficar remoendo coisas do passado ou se angustiando com o futuro, isso traz à tona a distração.
E ela é uma espécie de catalisadora de tudo que pode surgir de angústia dos outros tempos, né? Já é um lugar comum e todo mundo fala que se você viver no passado, você vive deprimido, se você viver no futuro, você vive ansioso. Isso é mais ou menos dado, meio que todo mundo fala isso. Mas esse fator distração, ele potencializa demais tanto essa angústia da melancolia quanto essa angústia da ansiedade, porque a gente é como se eh, tivesse parado no meio de uma rua sem nenhum tipo de sinalização, sem entender muito bem qual é a mão do tráfego, sem entender qual que é lugar de carro, qual que é lugar de pedestre, e aí tá aquela barulheira, aquele caos ao seu redor, buzina e carro passando, e você sente aquele vento, né? Mas você não consegue produzir sentido daquele caos. E se você já se sentiu perdido em algum lugar, né, ou já viu uma pessoa assim, você percebe que é muito difícil saber onde está o norte, né? Porque afinal de contas a pessoa não tem um senso de direção, não sabe exatamente para onde está indo. Então são passos meio aleatórios, meio tentando adivinhar o que está acontecendo. E isso é uma das piores angústias imagináveis. Você se mover em direções que você tá só experimentando a todo tempo. E aí você vai gastar um monte de energia e você não vai ter saído daquele mesmo perímetro, né? Porque são só tentativas. E é ruim a gente estar deprimido, melancólico. É terrível a gente estar ansioso e angustiado, né? Com medo, com incertezas. Mas qualquer uma dessas coisas ela se torna muito pior quando a gente está distraído. Então, o que eu queria te encorajar é que você voltasse a se lembrar qual é o seu foco, qual é o seu alvo, para onde você está apontado e quais são os barulhos que estão ao seu redor e que removem você desse foco. Às vezes a gente quer dar conta de estar atualizado de um monte de coisa que você não tem condições de entender totalmente. E eu garanto para você, tem várias situações e tem vários temas que saber um pouquinho a respeito é muito pior do que não saber nada. Um, um cirurgião que vai abrir uma pessoa, se ele souber um pouquinho, é muito pior do que se ele não souber nada. Coisas como o processo de terapia. Às vezes é melhor você não saber nada do que você saber só um pouquinho. A gente vivencia muito isso e já vivenciou várias vezes com o inglês, né? Principalmente quando chegam épocas de testes, de nivelamentos e que aí o pessoal lembra que precisa fazer e deixa tudo para a última hora. Nesses casos a gente sempre fala, né? Tem certas provas que é melhor você não saber nada do que você saber um pouquinho. Por quê? Porque quando você sabe um pouquinho, você começa a deduzir várias coisas e a confusão na sua cabeça é muito maior do que se você não soubesse nada e fosse completamente para um rumo, né? Então, é, é muito comum que às vezes a gente queira dar conta de entender cenários macroeconômicos, que você queira entender questões de saúde global e, assim, com toda sinceridade, ou você mergulha de cabeça para entender isso a fundo e aí você gera contribuições significativas, ou sai dessa, sabe? Tem gente que fica consumindo todo tipo de notícia, mas não dá conta de digerir isso, sabe? É, outro dia nós estávamos falando aqui em casa a respeito do de quando a criança é pequenininha, que não tem ainda as enzimas capazes de digerir alguns tipos de alimentos, que aí isso gera, né, um problemão. Às vezes a gente tem isso intelectualmente também, a gente não tem condições de digerir uma informação, e aí fica consumindo, 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 e isso te envenena, né? Então, ou mergulha de cabeça para que você entenda e possa produzir algo com isso, ou sai dessa, sabe? Se concentra nas coisas que são relevantes também. Porque se você não tem condições de digerir, então é só barulho. É só esse buzinaço que está acontecendo ao seu redor, você não tem condições de processar tudo isso. E com a velocidade, a facilidade com que a gente tem informação e que a gente tem até futilidades ao nosso redor, pessoas falando de um monte de coisa que não tem a menor relevância,
criticando um monte de coisa, e até, assim, esses movimentos que fazem barulho, mas quando você vai questionar, você vai ver que eles ou não têm sentido nenhum, ou já tiveram seu sentido e perderam, ficam filosofando a respeito de minorias sociais que, na verdade, assim, cadê a opressão? Tá todo mundo livre, todo mundo tem os mesmos direitos de todo mundo. Então preste bem atenção nessas coisas, porque elas podem estar roubando uma paz e uma energia preciosas de você e tirando você do seu centro gravitacional. E aí você está distraído com todo esse tipo de barulho e não está conseguindo ouvir a voz do seu Deus, né? Seja o Deus verdadeiro mesmo, ou seja, aquilo que você colocou no centro da sua vida e tornou o seu Deus. Tá legal? Então presta atenção nisso. Nós estamos juntos até depois do fim.